Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos estar orando então para pastor Roberto, homem de Deus, que vai estar ministrando essa palavra aqui nesta manhã aos nossos corações. Deus querido, Deus amado, mais uma vez precisamos, carecemos da intercessão do Senhor sobre a nossa vida, meu Pai. Abençoa, meu Deus, o teu servo na ministração desta palavra nesta manhã. E também, ó Deus, abençoa a nossa vida, os nossos corações, ó Deus, que possamos receber esta palavra de uma maneira que saiamos daqui transformados naquilo que o Senhor deseja da nossa vida, ó Pai. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 A paz do Senhor. Amém, amados. O dinheiro, se ele for o nosso servo, ele pode nos trazer alegria. Mas se ele for o nosso Senhor, ele vai nos trazer escravidão. E nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de saber que dinheiro é bênção, sim. Precisamos de saber que uma vida financeira abastada é muito bom, é muito agradável. Podemos proporcionar à nossa família uma vida confortável, uma vida que possamos dar a ela uma boa moradia, uma boa alimentação, um bom vestiário, bons lazeres, bons passeios. Todos nós trabalhamos para isso. Mas nós vivemos em uma sociedade, estamos vivendo em um momento onde que muitos têm ganhado muito e aproveitado pouco. Muitos às vezes têm tido fortunas acumuladas, têm tido uma boa conta bancária, mas têm sido escravo do dinheiro. Não têm sabido aproveitar aquilo que Deus proporciona para ele. E é um pouco que nós vamos falar nesta manhã. É isso que eu quero trazer para vocês. A lição de hoje, ela baseia em 3 tópicos. A lição de hoje, ela pode ser norteada em 3 aspectos. O primeiro aspecto é entender que nós, filhos de Deus, nós não fomos chamados para sermos escravos do dinheiro, mas sim livres, para que nós possamos prosperar, desfrutar o melhor dessa terra. O segundo tópico desta reunião, que será abordado, é que a palavra de Deus, ela nos ensina a nos organizar financeiramente, economicamente, para termos uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida abastada no Senhor. E o outro tópico que nós vamos também estar estudando nessa manhã, ela fala que essa lição vem nos trazer um ensinamento que nós podemos, devemos e temos que honrar ao Senhor com todas as nossas posses, nossos bens, tudo que temos. Nós só somos o que somos, só temos o que temos pela graça de Deus. Independente de ser cristão ou não, nós não podemos mover uma palha se Deus não nos abençoar. A Bíblia fala que não cai uma folha seca de uma árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, se Deus não permitir. Tudo é permissão de Deus. Se você chegou aonde chegou, se você tem o que tem hoje, se Deus tem te abençoado, te tem prosperado, se Deus tem te dado abundância em todas as áreas da sua vida, louve a Deus, honre a Ele. Muitas vezes nós temos pensado o contrário. Eu sou o que sou pela minha força, porque eu estudei, porque eu planejei, porque eu trabalhei, paguei um alto suor. É por isso que eu tenho o que tenho. Meu irmão, se Deus não quiser, você não tem nada do que você tem. É Deus que dá saúde. Você concorda comigo? É Deus que dá sabedoria. É Deus que abre porta. É Deus que te prospera, meu irmão. Entenda que você tem o que tem, você é o que é pela graça de Deus. Nós só somos sustentados e nós só temos o que temos pela graça do Senhor. Dinheiro é uma consequência. Dinheiro é algo mais, é a cerejinha do bolo. O que Deus prepara, o que Deus nos leva a entender, e precisamos de entender que dinheiro não é prioridade. Porém, muitos têm colocado o dinheiro como prioridade da sua vida, têm se matado,
tem se desgastado, tem feito coisas absurdas por causa do dinheiro. Alguns chegam a vender a sua alma para o diabo pelo dinheiro. Alguns vendem a sua saúde, alguns vendem a sua dignidade, alguns vendem os valores que foram adquiridos através de uma história por causa do dinheiro. Em que classe que nós podemos ser colocados? Como é que nós temos colocado o dinheiro na nossa vida? Como senhor ou como servo? Porque, meu irmão, se eu e você entender o que é o dinheiro para o servo do Senhor, as coisas acontecerão naturalmente, fluirão da parte de Deus. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ninguém pode roubar. Não tem ninguém que pode tirar a bênção que Deus tem para você, meu irmão. No tempo de Deus tudo flui, tudo acontece da forma que Ele quer. E é sobre isso que nós vamos falar. O primeiro tópico desta lição de hoje fala o seguinte: o perigo do amor ao dinheiro. Sabemos que o dinheiro ele pode suprir uma grande parte das nossas necessidades, Ele possibilita que nós possamos ter conforto, lazer, prazer. Não é verdade? Porém, em muitos casos, o dinheiro ele tem dado prazer, prazer e prazer. Porque eu quero ter, ter e ter. Os valores estão invertidos. E eu queria ler um texto da palavra de Deus para nós estarmos meditando. Vamos começar lendo esse texto, que está registrado em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, do versículo 6 ao versículo 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e que nos vestir, com que estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É tão interessante, né? Deus faz as coisas perfeitas e nós às vezes complicamos elas. Deus deixou nós nascermos sem dinheiro, para entender que o dinheiro não é que vai nos sustentar. Não é isso que a Bíblia fala? Alguém consegue levar alguma coisa para o caixão? Não. Além do seu corpo? Até a dentadora, a pastora Casa fala que tira. Certo? É terrível, meu irmão. É terrível. Mas nós, certo, vivemos nesse mundo à procura de dinheiro, 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 dinheiro. É isso que tem sustentado muitas vidas. É isso que tem sido a prioridade de muitas vidas. O dinheiro é tudo na vida dele. A família em segundo instante, Deus talvez em quinto lugar, e assim por diante. Prioridade dele é dinheiro. Ele só pensa em dinheiro. Tudo que ele vê é igual o tio Patinhas. Ele vê um cifrãozinho dentro do olho dele ali. Se olha para ele, o que ele transmite é necessidade de dinheiro. Quantos estão vivendo assim? Quantos estão enganados e vivendo dessa forma? E o que o texto que nós lemos hoje? Nós não precisamos de muito para viver não, meu irmão. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo que basta que nós possamos ter um lugar para dormir e alimento para se alimentar. Porque quando nós entramos por outro caminho, aí a Bíblia fala que a raiz o dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Nós envolvemos tanto. Porque ele se torna mamon, é o nosso Deus, é a nossa prioridade. O dinheiro é tudo nas nossas vidas. Mas Deus está nos dizendo que nós não precisamos de muito para viver. Nós precisamos daquilo que é necessário, daquilo que é básico, daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. A Bíblia fala que a flor, ela não teceu, porém, ela se veste melhor do que Salomão. E muitas vezes nós temos que entender que quem cuida de mim e de você é Deus. Quem tem zelado de mim e de você é Deus.
É Deus que tem acrescentado. Se nós temos um carrinho melhor, se nós temos uma casa melhor, é Deus que tem nos dado. Mas que nós não possamos colocar isso como sendo prioridade, mas sim Deus nas nossas vidas. Nós, interessante que Deus, Ele conhece o coração do homem. Ele conhece a intenção de cada um de nós. E por esse motivo, Ele sabia que o homem ele é propenso a trocar Deus pelo dinheiro. Deus nos conhece muito bem. E sabe que se nós não tivermos aliançado com Ele, se nós não tivermos Ele como sendo esperança das nossas vidas, Ele sabe muito bem que com o andar da carruagem, com as circunstâncias que vai nos envolvendo, com a sociedade que nós vamos vivendo, com o meio que nós vamos sendo influenciados, a gente passa a priorizar o dinheiro mais do que a Deus. Ele conhece isso. Pode. Pastora Marisete tem um versículo para ler. Provérbios 30, a partir do versículo 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja assado mentiroso. Duas coisas te peço, mas não mas negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Pastor Marisete leu algo que muitos hoje vivem. Foi o que foi lido. Pessoas que às vezes vai sendo acrescentada na vida dele, porque está dizendo aí, ele não quer que falte nada na sua vida, mas que Deus esteja provendo, dia após dia. Para quê? Para que ele não caia, para que ele não se desvie. Porque muitas vezes nós temos visto pessoas que Deus tem acrescentado na vida dele, ele tem prosperado, ele tem ficado rico e tem abandonado os caminhos do Senhor. Ele tem trocado o dinheiro por Deus. E muitas vezes, isso é muito triste, saber que eu estou trocando aquilo que é banal, que é supérfluo, que vai se acabar, por algo que é eterno, que é Deus nas nossas vidas. Porém, muitos da sociedade têm feito isso. Ele tem uma vidinha melhor, ele consegue uma estabilidade melhor, às vezes estuda, tem uma cultura, tem alguns diplomas, algumas pós-graduação, doutorado, mestrado, e muitas vezes ele troca essa posição social, ele troca o poder, ele troca o dinheiro por aquilo que é de melhor na vida dele, que é Deus. É isso que o texto está dizendo. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que saber que é Deus que nos acrescenta. E se nós entendermos isso, você pode ter certeza que Deus acrescentará muito mais na sua vida. Amém? Eu queria também ler mais um texto que está registrado em Mateus, capítulo de número 6, versículo 21 a 24. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é tão interessante porque Deus, ele coloca claramente, no nosso coração, só há espaço para um, só um. Não tem como eu servir a Deus e a Mamon. E é por isso que ele fala: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Qual que é o tesouro que você tem? O tesouro da sua vida é Deus? O tesouro da sua vida é as riquezas? É a prosperidade?
É a abastança, é a finança, é o dinheiro, é as posses. O que é que tem sido prioridade na sua vida? Porque o que é tesouro? A palavra tesouro era definida como depósito. Eu achei interessante, quando eu estava estudando, e eu identifiquei o significado da palavra tesouro. Tesouro, literalmente, é depósito. E a palavra ela é usada para descrever como riqueza, dinheiro, propriedades e tudo aquilo que é de valor. Aonde está o nosso tesouro? Ali é que vai estar o nosso coração. Qual é o tesouro que nós temos nas nossas vidas? É Jesus? Muitas vezes nós até falamos que é Jesus. Jesus é tudo para mim. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus morreu por mim, Jesus fez pela minha vida. Mas às vezes por pouco nós vendemos o Senhor Jesus. Não é por 30 moedas de prata não, às vezes é por uma. Por uma moeda de prata. Às vezes por coisas pequenas, banais, nós vendemos o Senhor Jesus. Nós estamos trocando, nós estamos dando prioridades. Nós estamos mostrando que o nosso tesouro é aquilo que nós valorizamos. Às vezes nós julgamos a Igreja Católica dizendo que eles idolatram A, B ou C santos. Mas às vezes nós idolatramos o dinheiro da mesma forma. Da mesma forma. Somos adoradores do nosso dinheiro. Nosso dinheiro é o nosso tesouro. Aí eu te pergunto, meu irmão, qual a diferença que tem? De adorar um santo ou adorar o dinheiro? Para Deus tem diferença? Tem não. E às vezes nós cristãos, nós não atentamos a isso não. A facilidade de julgar o outro é muito fácil. É muito fácil de acusar o outro. E às vezes nós colocamos a nossa sujeirinha debaixo do tapete. E esquecemos que temos nas nossas vidas alguns ídolos, como dinheiro, como uma fazenda que nós temos, como propriedades, como coisas que nós às vezes damos às vidas, mas não abrimos mão daquilo que nós temos. Você quer um exemplo bem claro? Muitas vezes nós convivemos como marido e mulher durante muito tempo. Dizemos que somos cristãos, mas de repente há um problema familiar e vem a separação. Não é o projeto de Deus, é o que nós vamos falar na semana que vem. Não é o que Deus traçou, não é o que Deus projetou. Porém há a separação. Aí você vai conhecer com quem você vive. Briga, vai nos tapa, coloca na cadeia. Não é assim? É porque por causa do dinheiro. Tinha amor um pelo outro? Tinha não, meu irmão. Tinha amor não. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Você conhece uma pessoa quando você convive com ela, e quando há qualquer problema financeiro, aí você vai conhecer quem realmente é seu amigo, quem você pode confiar, ou quem está do seu lado. A maior prova de amor é quando o dinheiro entra no meio. Pastor, o senhor está dizendo, é fato. Você sabe quando é que você ama? Quando você abre mão de tudo para ver o outro feliz. Quando você abre mão de tudo para fazer que o outro seja feliz. Isso é amor. Mas não. Às vezes só tem um tapete velho, mas tem que rasgar no meio, porque senão o trem vai no pau. É verdade. Eu já vi situações que eu fiquei admirado. Brigando por causa de mobília velha. Meus irmãos, às vezes a gente está falando isso, brincando, mas é sério. O amor está no dinheiro. E quantos têm vivido essa vida? Quantos têm presenciado isso no seu dia a dia? Quantas situações nós temos visto dessa forma? Porque o foco está mudado. Não é o projeto que Deus tem para a minha vida e nem para a tua vida. Como servos do Senhor, Deus tem o melhor dessa terra, mas que nós possamos entender que quem nos acrescenta, quem nos dá é Deus. Eu encontrei com um homem, eu não vou citar o nome dele, eu comentei isso com a Tereza. Um homem de Deus. E a postura dele achei linda. Ele mora no meu prédio.
E eu entrando no elevador, convivo com ele há muito tempo, e perguntei pela esposa dele. Ele falou assim: pastor, eu sou separado há 7 anos. E eu vejo os filhos deles, rapazes, em uma postura linda e maravilhosa. Todos, ele e os filhos, uma conduta maravilhosa. E aí ele puxou o assunto comigo, ele sabe que eu sou pastor. Ele falou: pastor, há 7 anos atrás, eu me separei. A minha mulher largou de mim por uma outra pessoa. E ela optou que não queria nem eu nem meus filhos. E ela levou tudo que eu tinha. Eu vim morar nesse prédio, somente eu, com meus filhos e a roupa do nosso corpo. Hoje, eu tenho 10 vezes o que ela tem. No mínimo 10 vezes. Deixei para ela casas, imóveis, apartamentos, certo? Hoje ele anda de carro importado, os filhos de carro importado, todos os 3. Muito bem colocado, certo? Um homem de bem. Vocês sabem por quê? Ele não ficou apegado ao dinheiro. Deus deu tudo para ele. Ele abriu mão de tudo para não brigar. Pastor, para não brigar, ele usou esse termo. Para não brigar, eu passei tudo que nós tínhamos para ela. E Deus o honrou. Vocês sabem o que é isso? Isto é entendimento. Eu tenho que entender que quem deu e quem dá é Deus. Agora, se ele entra numa briga judicial, se ele entra num processo, ele escandalizar toda uma situação, certo? Ia criar um atrito que testemunha daria para a família, para os filhos e todos aqueles que estavam ao redor. Briga por causa de dinheiro. Eu achei uma dignidade muito grande da parte dele. Aquilo foi uma lição de vida para mim. Para mim. A Tereza sabe o que eu vou dizer agora. Minha mãe veio a óbito e nós tínhamos algumas coisinhas. Eu nunca discuti, nunca sentei para discutir se ia ficar 10 centavos, ou 1 ou 10, ou nunca. Eu falei para o meu pai: divida da forma que o senhor achar que é devido. O pai da Tereza morreu, deixou algumas coisinhas. Nunca houve uma discussão da família, porque um ficou mais que o outro, nunca. Eu falei: o dia que for para mim brigar por causa de dinheiro, certo, eu mudo a história da minha vida. Não, quero não. Mas eu não aceito isso dentro de mim. E eu fico vendo pessoas que têm se humilhado, se rebaixado. Por quê? Por causa do dinheiro. Amanhã ou depois, aquele dinheiro que ele pensou que era dele, que achou que era devido da parte dele, se torna nada. Se vocês olharem esses tipos de divisões, de conflitos, vocês vão ver lá na frente o que vai acontecer. Não flui em nada. Oi? É maldição. Porque não tem a bênção de Deus. Já está desfazendo uma família por causa do tal do dinheiro, irmão. O que é mais importante, seu irmão ou a herança que está ficando? O que é mais importante? Nós precisamos de pensar nisso. O que é mais importante, seus filhos, a sua ex-esposa, certo? Seu ex-marido? O que é mais importante? Ou o dinheiro? Nós precisamos de reavaliar os valores das nossas vidas, gente. Nós dizemos cristãos, mas não temos atitude de cristão. Essa é a realidade. Porque quando o dinheiro entra no meio, fala assim: opa, Deus, fica de fora, porque agora que o negócio quer comigo. Deixa que eu vou nos tapas aqui. Mas o que é meu, ninguém me toma. Não é seu, foi Deus que te deu, nós somos mordomos. Não é isso que a Bíblia fala? Ou é seu? Eu entendo que não sou dono de nada. Tudo que eu tenho é de Deus. Eu só sou mordomo. Se a pessoa estiver me lesando, ele vai ter com Deus. Vocês estão entendendo, gente? É problema dele e Deus. Se ele vai estar te roubando, vai te passando a perna, é problema dele e Deus. Essa semana eu recebi um empresário, dono de uma indústria, e nós saímos para almoçar, e na mesa contou-se a história da família da Tereza. O irmão da Tereza estava junto comigo. O que Deus fez, a revolução que Deus fez, da onde veio. E ele estava passando pelo mesmo processo. A empresa familiar dele, uma das maiores na área que a gente trabalha, eram 3 irmãos. O pai se afastou, passou para 3 irmãos. E 2 cunhados assumiram e roubaram e fizeram e aprontaram na empresa. E eles estão reconstruindo a história da empresa. Eu achei uma palavra bonita dele na mesa. Ele falou assim: olha, eu sei que nós perdemos muitos milhões, muito dinheiro.
Mas isso não atrapalha a comunhão que a gente tem em família. Meu cunhado me roubou, eles vão lá em casa, almoça comigo, Dia dos Pais, todos comemos juntos. Certo? Isso foi uma fraqueza, ele usou essa parte. Foi uma fraqueza da parte dele, um cara não cristão. Perdão, não cristão não, crê em Deus, que eles fazem culto toda semana na empresa. A gerente comercial faz culto 2 vezes por semana, na hora do almoço da empresa. Ele tem conhecimento de Deus, falou assim, isso foi uma fraqueza do meu cunhado. Eu não vou deixar de receber o meu cunhado em casa porque ele fez isso comigo. Será que nós cristãos teremos a mesma atitude? É sério, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele viu, eu vejo a atitude de Deus, como que Deus agiria numa situação dessa. Porque se eu sou cristão, eu tenho que ser imitador de Cristo. E se eu sou imitador de Cristo, tem que ser em todas as atitudes. Não é simplesmente naquilo que a gente entende que é espiritual, não. É no dia a dia também, meu irmão. Será que eu estou tendo a atitude de Cristo? Será que eu estou testemunhando de Cristo na hora de resolver um problema financeiro? Como é que Jesus agiria? Nós já perguntamos isso. Na hora de uma briga financeira, você já perguntou para você, meu irmão? Você já perguntou para você, dentro de você, assim, Jesus, como o Senhor agiria agora? Não. Nós queremos agir com a nossa força, com o nosso braço. É do meu jeito, pronto, acabou. O pau vai quebrar aqui. Mas ninguém me rouba, não. Vou contar a história da minha vida. Eu tinha 2 empresas, alguém conhece a nossa história aqui, familiar. Certo? Não tinha muita coisa, mas eu tinha um apartamento meu de morar, tinha minha casa própria. Certo? Tinha uma fazenda aqui próximo, alguns conheciam. Certo? Tinha uma vida estável, a Tereza não precisava trabalhar, toda a vida teve empregada, carro, toda a vida nós vivemos uma vida financeira razoável. Não era rico, médio, classe média normal. Vivemos uma vida normal. De uma hora para outra, meu irmão, descobrimos um roubo na empresa. E aí o que aconteceu? Da noite para o dia viemos à bancarrota. Vendemos tudo que tinha, tudo. O que sobrou para a gente foi um carro, a nossa mudança dentro, e uma fotografia que a Tereza colocava no painel, e foi feita uma proposta para nós começarmos a nossa vida lá no Maranhão. Saímos daqui, eu e a minha família, e fomos para o Maranhão. Moramos em um quarto, quando chegamos lá de 4x4, sei lá, eu e a minha família. Toda a vida fiel ao Senhor. Nunca deixei que isso nos abatesse. Nunca atrapalhou o nosso vínculo familiar. A prova é que a minha mãe faleceu numa visita que foi me visitar lá no Maranhão. Ela saiu daqui para me visitar e faleceu lá. Perdemos tudo que tinha financeiramente, mas não perdemos o amor. Não perdemos a comunhão. Os vínculos familiares não perderam. Quem sabe a nossa história sabe o que eu estou dizendo. Certo? Nós sempre fomos fiéis ao Senhor. Nunca aceitei um filho meu me reclamar. Chegou lá, quem foi lá, viu eles trabalhando, debaixo de caminhão, descarregando caminhão de coisas. Começamos a vida tudo do zero. Mas uma coisa, meu irmão, eu era fiel ao Senhor. Amém. Em toda dificuldade que nós passamos ali, eu nunca deixei de entregar meu dízimo. Nunca. Nós ganhávamos muito pouco naquela época. Muito pouco. Mas Deus fez conosco da mesma forma que Ele fez com o povo ali junto com Moisés. A Tereza e eu ficamos 1 ano sem comprar uma meia, uma calcinha, uma cueca. Os nossos filhos Deus multiplicou. Eles ficaram 9 meses, 1 ano, sem comprar um tênis. Aqui em Goiânia, cada 3, 2 meses, tinha que comprar um tênis de marca. Eu não entendi, o tênis deles me estragava. Mas eu era fiel no meu dízimo. Era o primeiro dinheiro que eu me separava, era meu dízimo. Eu ia, a gente fazia compra 1 vez por mês no macro lá. Quando eu chegava na dispensa, eu e a Tereza fazia a lista e falava assim, mas peraí, parece que nós fizemos compra ontem. Estava cheia a prateleira. Toda a vida está aqui. A Tereza pode testemunhar isso. Nunca faltou nada para nós. Faltou, Tereza? Nunca. Comíamos do bem e do melhor. Com praticamente 30% que ganhava aqui, 20% que nós ganhávamos aqui. Nunca Deus deixou faltar nada no nosso lar. Porque o dinheiro não era prioridade. Era um momento que Deus estava trabalhando conosco, Deus estava fazendo um rebuliço, e eu entendo isso hoje. Mas era para me trazer coisas melhores. Hoje Deus recuperou praticamente tudo aquilo que eu perdi. Deus não deixou faltar nada e tem trazido dia após dia
abastança no meu lar. Ele tem sido provedor, o mantenedor, tem sido realmente, tem trazido coisas que eu menos esperava, Ele tem entregado nas nossas mãos. Fidelidade ao Senhor. Colocando o Senhor como prioridade, não o dinheiro. Independente da circunstância, meu irmão. Eu vejo pessoas falar assim: ah, pastor, é tão difícil entregar o dízimo. O senhor não sabe a dificuldade que eu tenho para pagar minhas prestações. O senhor não sabe a dificuldade que eu tenho para pagar o colégio dos meus filhos. Coloque no teu coração, assim, no teu coração, a prioridade de dizimar ao Senhor. E Deus vai mudar a sua história. Eu estou falando de fatos que eu vivi e de homens que eu posso dar testemunho aqui agora, e levantar aqui agora e falar do que Deus tem mudado a sua vida financeira. Seja fiel com o Senhor e Ele será fiel contigo. Amém. Às vezes a dificuldade financeira que você está passando, porque você não tem sido fiel ao Senhor. A Bíblia fala que quando nós somos fiel do Senhor, as bênçãos nos seguirão, meu irmão. Hoje não, nós cristãos estamos correndo atrás da bênção. Está tendo que trabalhar 24 horas que eu tenho que pagar minhas contas, pastor. Que fidelidade que tem nisso aí, meu irmão? Que bênção que está te seguindo? A palavra de Deus não está sendo verdadeira contigo. Porque você não tem sido fiel com o Senhor. Porque se você for fiel com o Senhor, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. A bênção do Senhor te seguirá. É promessa do Senhor. Pastor Eliezer, pula aí para mim. Eu quero que leia. Mudei aqui, Deus mudou a história aqui da mensagem. Lê para mim Provérbios 3:9, por favor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor, não é eu que estou falando não, meu irmão. É promessa do Senhor. A minha mensagem mudou agora, nesse momento. Eu estava no rumo, Deus mudou aqui, Ele me levou a trazer a esta palavra. Talvez muitos que estão aqui estão passando dificuldades financeiras. Muitos que estão aqui estão talvez passando por situações difíceis da sua vida pela falta de fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro não, meu irmão. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele que criou esse mundo, tudo que tem, tudo que existe é dEle. O que Deus quer ver é se o seu tesouro, se o seu coração, onde está o seu tesouro, se está apregoado em dinheiro. Os 10% que é pedido, que é devolvido, é simplesmente para ver a fidelidade sua com Ele. Deus não precisa de dinheiro. Deus pode levantar um mantenedor amanhã ou depois, não precisa de nenhum de nós aqui na área financeira. Mas Ele quer conhecer a cada um de nós. Ele quer conhecer o seu coração. E quando Ele te dá a oportunidade, porque Ele está te dando a oportunidade de ser abençoado. Ele não precisa disso não. Ele está te oportunizando a ser mais abençoado. Sabe de que forma? Sendo fiel com Ele. Como que você quer que Deus seja fiel com você se você não é fiel com Ele? Como que você quer cobrar de Deus se você primeiro não está fazendo a sua parte? Ah, pastor, o senhor não sabe a dificuldade. Eu sei, eu passei. Eu sei sim. Eu abri a mão de passear, abri a mão de muitas coisas para ser fiel com o Senhor e Deus me honrou. Estou falando de algo que eu vivi. Eu não estou falando banalidade não, meu irmão. Agora depende de você. Você quer receber uma bênção especial de Deus? Você quer ser próspero? Você quer viver o melhor dessa terra? Seja fiel com Deus, meu irmão. E Deus vai mudar a sua história. Eu estou te desafiando. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela fala, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. E eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção sem medida. É promessa. Aleluia. É promessa de Deus. Aí depende de você, meu irmão. Esse entendimento está em você. Roberto, pastor Roberto, meu maridinho, nós sempre fomos fiel ao Senhor, não no sentido assim de ser fiel para depois cobrar de Deus, nunca. Nós éramos e continuamos sendo fiéis a Deus pelo que Ele é. E o que nós temos recebido tem sido consequência da nossa fidelidade. E quando nós estimulamos a cada um dos irmãos a ser fiel, é no sentido de ser fiel a Deus e não fazer isso como uma barganha com Deus.
Porque, como disse o Roberto, Deus sonda o nosso coração. E Ele não quer, Ele não é Deus de barganha. Ah, se eu estou sofrendo na questão financeira, então eu vou dar o dízimo, porque à medida que eu dou o dízimo, Deus é obrigado a me abençoar. Não. Nós sempre fomos fiéis ao Senhor. E Deus nos recompensou. Então é o nosso propósito, é a nossa fidelidade como família, como casal, como família bendita do Senhor, e assim temos sido abençoados. Amém? Amém. Você quer fazer uma pergunta? Deixa, o tempo está muito curto, Sérgio, eu só tenho 15 minutos. Eu vou sair da igreja, sabe por quê? Porque o mal que assola essa igreja aqui é o nepotismo e a familiarização, só fica na mão dos parentes. Amém? Vamos estar lendo Jó, capítulo de número 42 e o versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha só o que é a fidelidade de Deus. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó. E todos que foram ali ajudaram a Jó. Falaram: olha, está aqui, ó, pela sua fidelidade. Nós vamos contribuir com o início do seu novo projeto. E nós temos que entender que é Deus que faz isso. É Deus que levanta homens e mulheres que vão nos ajudar na nossa caminhada financeira. A prova está. A Bíblia fala que quando Jó entendeu que ele precisava de liberar perdão sobre os seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Deus reverteu o seu quadro. E muitas vezes nós não somos tão abençoados. A Teresa falou, que questão de ler esse versículo, porque nós não podemos fazer barganha com Deus. Não. Mas muitas vezes o que impede, às vezes, de nós não crescermos financeiramente, é porque nós temos mágoa com alguma pessoa que nos feriu, que nos perseguiu. E tudo isso impede também a nossa vida financeira de prosperar. A Bíblia fala que quando Jó orou pelos seus amigos, não eram nem inimigos não, eram amigos, Deus mudou a sorte de Jó. E esses mesmos vieram e os abençoou. Vocês estão entendendo, gente? Ele orou por aqueles, e aqueles Deus usou, moveu o coração deles para chegar e falar: Jó, está aqui, ó, nós queremos contribuir com o início da sua vida. Quando nós entendermos isso, Deus vai mudar a nossa sorte, a nossa história. Porque nós não vamos estar apegados a dinheiro, a valores, mas sim a dependência do Senhor. Amém? O tópico 2 fala sobre a importância de administrar bem as finanças. Não é difícil encontrar pessoas que trabalham muito durante a sua vida toda, porém gasta dissolutamente, e quando chega na sua velhice, muitas vezes não tem aonde se sustentarem. Às vezes são pessoas que tiveram boa vida, tiveram patrimônios e gastaram dissolutamente, e na velhice ele tem que trabalhar, tem que pagar um alto preço. E às vezes ele começa a acusar a Deus, murmurar, reclamar, que por que aconteceu isso na vida dele. Mas tem coisas que dependem de mim, de você. Deus nos deu sabedoria para administrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E nós precisamos de administrar bem, da melhor forma possível. Ele tem nos dado estratégias, nós precisamos de ter planejamento, para que nossas economias, nossas finanças, nossos bens sejam bem administrados. Vocês sabem por quê? Porque nós somos mordomos, como eu já falei. E como mordomo nós temos que administrar o melhor. Deus está nos dando a oportunidade de administrar aquilo que Ele nos deu. E tem um texto, eu não vou ler porque o tempo está curto, como disse a Teresa, vai conseguir ler isso tudo? Acabou que eu não vou conseguir. Mas o texto que está registrado em Mateus, no capítulo 25, do versículo 19 a 30, fala sobre os talentos. Que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E passado um tempo ele volta ali. E ele requer conta daqueles talentos. E a Bíblia fala que aquele que deu 5, entrega mais 5.
Aquele que ele deu 2, entrega mais 2. Porém, aquele que ele deu 1, fala: Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor é muito bravo, o Senhor é mau. E eu fiquei com medo de ser cobrado. Se eu tivesse investido, tivesse perdido, eu enterrei, mas está guardadinho ali. Então, estou te devolvendo. A Bíblia fala que aqueles 2 primeiros, Deus falou assim: olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o meu repouso. Aquele que ele deu 1 e não soube, o que ele falou? Servo mau, injusto. Às vezes Deus está nos dando talentos, está nos dando uma vida financeira abastada, mas nós temos jogado no lixo, temos usado de uma forma errada. E aí Deus não vai poder nos acrescentar, porque tudo que Ele der, vai embora. Se você tem um filho, e tudo que você dá para o seu filho, ele acaba com aquilo, vai chegar um momento que você vai ter controle. Ele fala assim: opa, eu não te dou mais, porque você não está sabendo valorizar aquilo que eu te dou. E muitas vezes Deus age assim. Às vezes nós não estamos ganhando mais, porque nós não estamos multiplicando os talentos que Deus tem nos dado. Temos o dado para o nosso próprio deleite, para a nossa vontade. Não temos sabido administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então esse é um exemplo de que nós precisamos de ser mais organizados, ter uma vida de planejamento, saber aonde vamos gastar, o que vamos gastar e de que forma vamos gastar. O tópico 2.1 fala: o responsável pela administração financeira da família. Quem é? O homem. Deus levantou o homem como sendo provedor, como sendo um mantenedor no lar. Mas muitas vezes a sociedade tem impregnado que a mulher que tem que ter essa sobrecarga. Mas a mulher não foi criada para isso não, meu amado. Deus nos fez homens e nos deu capacidade para que nós possamos trabalhar e sustentar o nosso lar. A mulher, ela só vai fazer um complemento daquilo que ela ganha. Se a mulher ganha melhor, como foi o testemunho aqui do pastor Carlos, amém. Os dois em conjunto vão administrar, sim. Mas o que nós vemos em muitas instâncias é o contrário. O homem se descansa porque a mulher está trabalhando. Eu já vi vários casos desses. Não é o projeto que Deus tem. O projeto que Deus tem, na essência, é o homem ser o provedor, o homem ser o mantenedor do lar. Porque a mulher, Deus a criou a mulher com a estrutura emocional diferente do homem. Toda mulher deseja e precisa sentir-se protegida, amada pelo seu marido. É verdade. Se perguntar para todas as mulheres aqui, todas elas queriam ser Amélias, queriam curtir mais o seu lar. Às vezes a pressão, o consumismo, certo? As dívidas que vão acumulando, leva a mulher a fazer aquilo que Deus não planejou para a vida delas. Elas se desgastam, porque elas têm a obrigação de trabalhar lá fora, obrigação de cuidar do lar, a obrigação de cuidar dos filhos e de cuidar do marido. Olha a sobrecarga. Às vezes, o que acontece no relacionamento, começa a se esfriar, o relacionamento conjugal, porque a sobrecarga é muito grande. Ela está sobrecarregada. Ela não pode dar aquilo de melhor para nós, maridos, porque nós estamos cobrando dela na área financeira. É verdade. Da mesma forma, o ponto 2.2 fala que o papel da esposa na administração financeira do lar, o que é? Ajudadora, cooperadora, administradora. Porém o diabo, ele é tão terrível que ele muda o foco. Ele muda o foco. E muitas mulheres, no lugar de ter sido administradoras, companheiras, ajudadoras, têm sido gastadoras. Aí leva a um conflito familiar. Eu estava lendo uma matéria aonde que em alguns países a separação ocorre muito mais pelo lado financeiro do que pela traição. É um absurdo isso. Mas não tem nada que desestrutura mais um relacionamento familiar do que a área financeira. Por quê? Porque a mídia, o consumismo, as propagandas, tudo aquilo que a gente vê está em volta de quê? Comprar, 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 gastar, gastar, gastar. E quantas vezes a gente compra sem necessidade? Quantas vezes a gente compra
simplesmente por comprar, porque aquilo massageia o ego. Quantas vezes nós temos no nosso guarda-roupa, temos na nossa casa, sei lá, mobílias, vasilhas, coisas que nós não usamos. Porém, quando chega no final do mês, nós temos o compromisso de pagá-las. Por que isso? Porque nós somos levados a uma motivação de consumismo. Isso vai trazendo um prejuízo muito grande financeiro. Então, que nós possamos estar atentos a isso. Vamos para frente, meus amados. O tópico de número 3 fala resolução de problema financeiro na família. O Senhor Jesus nos ensina, Ele nos ajuda a planejarmos tudo aquilo que nós vamos fazer, para que haja sucesso na nossa vida financeira. Em Lucas, capítulo de número 14, versículo 28 a 32. Leia aí, por favor, pastor Eliezer. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Esse texto que ele leu nos coloca para refletir o seguinte: que ninguém começa uma construção sem antes ter planejamento, sem antes ter projeto, sem antes pensar, estruturar, levantar recurso. Porque se você levanta e fica aquele esqueleto humano ali, as pessoas falam assim: olha lá, ó, não sabe construir, começou algo além das suas possibilidades, poderia construir um barracão, está construindo um sobrado, você vai ser criticado, e no final da história, você vai ficar se endividado, vai se envolver em uma situação onde você vai ficar dependente daquilo ali durante muito tempo na sua vida. E em todas as áreas das nossas vidas é assim. Às vezes, no primeiro instante, as coisas são muito bonitas. Te apresenta comprar um carro em 60 meses. É maravilhoso, a prestação de R$500, de R$800. Só que 60 meses é 5 anos. 5 anos pagando um carro, meu irmão. Aí você pega aquele valor do carro, que valia 30, passa para 60, 80, 100. O inimigo está usando o quê? Estratégia de roubar o que é seu. Está te roubando o jurinho. Está te tomando devagarzinho aquilo que Deus está te dando. Agora, se você planejar, junta o mesmo dinheiro, daqui 2 anos você está com o mesmo dinheiro juntado para comprar o carrinho zero seu. Isso chama-se planejamento. Isso chama-se planejamento. Porque nós temos que ter planejamento para quê? Para nós não endividarmos e ter uma vida abastada. Eu conheço muitas pessoas que vivem muito bem, ganhando muito pouco. Porque tem administração. Vivem muito bem e ganhando muito pouco. O tópico 3.1 fala para que nós possamos indicar algumas prioridades para as nossas vidas de finança. Eu coloquei aqui como exemplo, coloquei o primeiro tópico, dízimo, prestações, que quase todos têm, aluguel, carro, etc., compras, certas escolas, roupas, remédios, lazer, e depois vem o supérfluo. Porque nós temos que entender o seguinte: existe necessidade, certo? E existe ostentação. Necessidade é aquilo que nós precisamos. Ostentação é aquilo que você faz para mostrar para os outros. E muitos, às vezes, têm vivido uma vida de ostentação. Ele se veste para mostrar para o outro que ele pode vestir melhor. Ele tem um carro melhor para mostrar para o outro. Ele tem uma casa melhor para mostrar para o outro. Ele faz uma viagem fora do país para mostrar para o outro. Sendo que não é a necessidade. A necessidade é você ter um carro para levar a sua família indo e vindo. A necessidade é você estar bem vestido. A necessidade é você comer bem. Vocês concordam comigo? Mas muitos têm vivido uma vida de ostentação e não de necessidade. E nós precisamos de entender o que é que nós queremos para a nossa vida. Uma vida de ostentação
cheia de dívidas, problemas, dificuldades? Ou uma vida de necessidade, onde nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida que nós possamos desfrutar junto com a nossa família? Vamos para o próximo tópico aí, meu irmão. Organizar o orçamento da família. Temos que ter uma agenda, uma programação. Temos que ter um histórico para nós chegarmos ali e sabermos como é que nós vamos gastar esse mês, este ano, daqui tantos anos. Fazer uma programação. Mas isso não faça sozinho. Sente com a sua esposa, sente com os seus filhos, discuta o que é melhor para vocês. Faça um planejamento para que vocês possam investir bem, para desfrutar lá na frente melhor ainda. Isso é o que Deus tem para nós. Basta nós pararmos e nos organizarmos, e teremos uma vida financeira abençoada. O tópico 3.4 fala sobre administrar a finança da família com sabedoria. Foi o que eu falei. O que é que nós estamos investindo hoje? Será que vai ser uma estabilidade hoje e uma segurança amanhã? Ou será que é só uma ostentação momentânea? Nós temos que pensar isso aí. Temos que ter sabedoria de tudo aquilo que nós investimos, aonde investimos e como investimos. A importância da economia familiar. A família, ela precisa de ter uma reserva, ela precisa ter uma economia, ela precisa ter uma poupança. Ninguém sabe o amanhã. O amanhã só pertence a Deus. E se você tem uma reserva e acontece qualquer problema, você vai ter aonde se segurar. Essa reserva pode ser um imóvel que será de aluguel, pode ser uma poupança, pode ser um investimento, alguma coisa que te dê uma estabilidade no futuro. Mas nós precisamos de saber investir bem os nossos bens. Não vamos investir naquilo que amanhã não tem mais valor, naquilo que vai se acabar, naquilo que não vai nos trazer uma estabilidade, um conforto, uma segurança para a nossa família. Amém? Mas nós estamos vivendo, o item 3.5 fala, eu já falei, só vou repassar, fala sobre o consumismo, que é algo que tem matado a nossa sociedade, tem destruído a nossa sociedade. A maioria das pessoas que você vai aconselhar, às vezes, eles estão se envolvidos em dívidas que não dão conta de pagar, por causa do alto consumismo. Então, que nós possamos entender que não é, essa é a vida que Deus tem para nós. Não é, meu irmão. Vamos refletir, vamos fazer uma análise, vamos ver o que é que aquilo que nós estamos comprando vai trazer de benefício para nós. Será que é somente para massagear o nosso ego ou é uma necessidade? Vamos pensar nisso, vamos repensar, vamos reanalisar a nossa vida. Pastor Eliezer, leia para mim Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. O ponto 4 fala sobre a fidelidade a Deus em primeiro lugar. Se eu obedecer a palavra do Senhor, o que vai acontecer? Todas as bênçãos virão sobre mim. Basta nós entendermos que nós precisamos de honrar ao Senhor com as nossas primícias, com a nossa vida, com tudo aquilo de melhor que nós temos, com o tesouro que Deus tem nos entregado. Se nós obedecermos ao Senhor e formos fiel a Ele, a sua palavra, as bênçãos do Senhor vão nos seguir. Nós vamos alcançar do Senhor vitórias. Nós vamos ter uma vida próspera e abençoada. Esse é o projeto que Deus tem. Vamos obedecer aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Vamos mudar a nossa vida, vamos mudar a nossa vida financeira. Vamos ter novos direcionamentos para que nós possamos viver o melhor dessa terra. O item 4.1 fala que nós devemos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós ganhamos. Meu irmão, saiba que eu falei isso no início, volto a repetir. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo aquilo que adquirimos é do Senhor Jesus. Nós só somos mordomos nessa terra. Deus dá e acrescenta a cada um que Ele bem quiser. E se nós entendermos isso, nós teremos uma vida mais saudável aqui na terra. Uma vida financeira melhor.
Eu entender que o que eu tenho nas minhas mãos, o que eu estou administrando é do Senhor Jesus. Será que nós já temos perguntado, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com esse tanto de dinheiro que eu tenho? Por que o Senhor tem me dado tanto? O Senhor tem algum projeto para isso? O Senhor quer que eu abençoe alguém? O Senhor quer que eu ajude alguém? Eu invista em missões, invista na tua obra, em algum projeto? Será que nós já temos orado com esse propósito? Ou será que nós achamos que somos dono do nosso dinheiro? Qual que tem sido o nosso dia a dia? Como tem sido a nossa postura? Como tem sido as nossas atitudes, o nosso comportamento? Porque muitos de nós pensamos que porque nós trabalhamos muito, nós somos donos do dinheiro. Não somos, meu irmão. Nós só somos mordomos. É isso que a Bíblia nos ensina, a sermos mordomos. E como mordomos, nós temos que administrar da melhor forma possível. Ele tem nos dado a oportunidade de administrar aquilo que Ele tem nos dado. Pastor Eliezer, vamos terminar lendo Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 18. E eu termino a minha palavra aqui, meus irmãos. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, a ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aqueles grandes e terríveis, ou grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da peneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Acho que aqui resume tudo. Tudo aquilo que nós temos veio do Senhor. É Ele que tem acrescentado, é Ele que tem dado. E os salmistas, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Eu termino a minha palavra dizendo, meu irmão, que eu e você possamos bendizer ao Senhor. Que nós possamos levantar ao Senhor um altar todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Por toda essa prosperidade, por toda essa vida de abundância. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque nós temos uma mania, um defeito muito grande de pedir, pedir, pedir e pedir. E muitas vezes nós não temos agradecido ao Senhor pelas benevolências, por tudo aquilo que Ele tem acrescentado nas nossas vidas. Muitas vezes nós ajoelhamos, oramos 10 minutos, 8 é pedindo, 2 é agradecendo. Mas entenda que se você tem, é porque Ele já te deu. Ele que tem acrescentado. Vamos fazer como salmista, vamos bendizer ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te feito, meu irmão. Se temos o que temos e somos o que somos, é pela graça do Senhor. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Que eu e você entenda isso nesta manhã. Entenda que as nossas finanças é do Senhor Jesus. Porque, meu irmão, se eu não entender que para converter, eu tenho que converter 3 coisas na minha vida. Primeiro, meu coração. Depois, a minha mente. E por último, o meu bolso. Se o meu bolso não for convertido, meu irmão, ainda falta algo para ser concluso, para ser completo nas nossas vidas. Coração fala de sentimento.
Mente fala de razão. E dinheiro fala de mantimento. Daquilo que Deus tem feito como mantimento, como suprimento nas nossas vidas. E nós precisamos de entender isso. Se nós temos o que temos, é Deus que tem te acrescentado. E eu queria te pedir para colocar de pé. E eu queria convidar você a fazer uma oração. Uma oração dizendo: Senhor, eu quero entregar tudo que tem em tuas mãos, todos os meus bens, todas as minhas posses. Se eu não tenho sido fiel ao Senhor, que eu passe a ser a partir de hoje. Deus está nos dando a segunda oportunidade de recomeçarmos uma vida em abundância, uma vida de prosperidade, uma vida financeira diferente. Deus está nos oportunizando a sermos semeadores. Deus está nos oportunizando a sermos homens e mulheres que teremos abundância em nossas mãos para semearmos as nações. Mas para que isso aconteça, meu coração, minha mente e o meu bolso tem que estar convertido. Eu tenho que entender que Deus está acrescentando, Deus está me dando muito para investir no seu reino. Não existe terra mais fértil do que o reino do Senhor. E é nesse momento que eu quero orar. Quero orar com você, quero orar por você. Quero te convidar a orar ao Senhor e colocar as nossas vidas na dependência do Senhor. Eu queria terminar. Foi feita uma pesquisa naquela revista super interessante no junho de 2010. E eles disseram o seguinte, que feita uma pesquisa com o ser humano, eles levantaram o seguinte, que segundo a pesquisa, a média de vida de um ser humano é de 70 anos, sendo que 2/3 das nossas vidas são gastos com bobagem. 11 anos com obrigações domésticas, 13 anos com obrigações profissionais, 17 anos com lazer e 29 anos com funções vitais. Isso é tão forte na sociedade que no estudo, certo, mostra que nós não estamos dedicando aquilo que é mais prioridade das nossas vidas, o nosso tempo, em coisas boas. Às vezes coisas vitais, coisas banais, é que nós temos gastado 2/3 da nossa vida. 2/3. E entre elas está o dinheiro. Então que nós possamos entender qual é o tempo que Deus quer que você gaste na sua vida. Se é só pensando em ficar rico, ou se é fazendo a obra do Senhor. Eu quero terminar dizendo isso para você nessa manhã. Deus tem um propósito na sua vida. Não abra mão. Não abra mão. Deus te ama. Deus te separou. E Deus tem algo novo para você nesta manhã. Oremos ao Senhor. Pai, na tua presença nós estamos, mais uma vez, gratos ao Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. A começar em mim, ó Pai. Eu preciso de mudar. Eu preciso de ser melhor, ó Pai. Eu preciso ser mais fiel ao Senhor. Fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, a cada dia mais e mais. Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem algo novo para nós como igreja. Eu sei que o Senhor tem algo novo para nós, ó Pai, como teus servos aqui na terra. E que o Senhor nos abençoa, prospere o teu povo, ó Pai. Temos muitas coisas a fazer e dependemos, ó Pai, do Senhor, da tua graça e do teu amor. Abençoa-nos, ó Pai, prospera-nos, muda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. Quero te adorar.
Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.